pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre O Clube dos Oito. O Clube dos Oito é um lançamento da editora Seguinte de 2018, porém esse livro foi inicialmente lançado lá nos Estados Unidos em 1999. Esse autor, Daniel Handler, provavelmente você deve conhecê-lo por outro nome, que é o Lemony Snicket. Eu vou contar brevemente pra vocês aqui o enredo da história e depois eu vou querer discutir alguns tópicos que me chamaram a atenção nesse livro aqui. Como sempre, eu gosto de falar dos livros aqui sem spoiler, então pode ficar tranquilo que não vai ter spoiler nenhum, você pode assistir essa resenha até o final, que eu não vou dar nenhum spoiler, não vou revelar nada de importante que vai estragar a sua experiência. O Clube dos Oito aborda a história de uma personagem chamada Flannery Cole. A Flannery é uma menina que nos dias atuais em que o livro se passa, ela já tem quase 20 anos, porém ela está sendo acusada de um crime que ela supostamente teria cometido quando ela tinha mais ou menos 18 anos. E esse crime nada mais foi do que um assassinato, e ao longo do livro, através de um diário, a Flannery vai contar pra gente os dias que antecederam esse assassinato e como tudo culminou no crime. Eu fiquei muito curiosa quando eu soube da existência de Clube dos Oito, porque eu gosto muito de livros que falam sobre crimes, assim, e as pessoas contando como que esses crimes aconteceram. Então, mesmo sendo fictício ou real, eu gosto de ter a versão da pessoa que está sendo acusada, ou a pessoa que foi testemunha, enfim. E eu achei muito curioso o fato desse livro ter demorado tanto tempo para sair aqui no Brasil. Quase 20 anos depois que o livro está sendo lançado aqui. Isso é um fato que a gente não pode deixar de lembrar durante a leitura desse livro. E eu tô falando isso porque esse livro, ele pode ser considerado sim um young adult, um livro jovem adulto. Só que se você for parar pra pensar, naquela época, no final dos anos 90, o que a gente tinha de livro jovem adulto, tirando aí Harry Potter, que é mais infanto-juvenil? A gente não tinha quase nada. Então eu acho que o Daniel Handler, ele de certa forma é assim um pioneiro no gênero, porque por mais que existissem livros para jovens adultos naquela época, eu acho que livros com aquelas características que tornam os livros bem típicos do gênero YA, era uma coisa que não tinha muito. Então, esse livro aqui ele é um livro bem típico nesse ponto. Eu acho que o Daniel ele foi muito assim, ousado, não digo ousado, mas ele foi muito original na sua narrativa, principalmente por ser uma narrativa em forma de diário e ser narrado pela pessoa que está sendo acusada do crime, e ela ser jovem, e ela contar sobre o ambiente escolar. Então tudo tem um tom muito assim leve, mas ao mesmo tempo é um tom meio bizarro, meio assim de humor negro e sarcasmo o tempo todo. A Flannery é uma personagem que ela é tipicamente uma personagem não confiável, uma narradora não confiável. Você não pode acreditar em nada do que ela fala, porque ela muda as coisas que ela vai falando ao longo do livro. Ela fala pra você que ela tá falando a verdade, mas você não pode confiar 100% nela, afinal de contas ela tá sendo acusada de assassinato. Ela vai te contar aqui várias coisas que se passaram na vida dela, mas nem tudo a gente tem muita certeza se é verdade ou não. O período em que a Flannery conta a história, ela já foi acusada, ela já foi sentenciada, então ela tá ali editando aquele diário, incluindo algumas notas, tirando algumas coisas e mostrando pra gente como que foi quando ela escreveu o diário na época mesmo. E esse diário vai virar um livro que vai sair aí pra todo mundo poder ler a versão dela. Afinal de contas, enquanto a Flannery tá aqui contando pra gente sobre esse diário e sobre a vida dela na época que o crime aconteceu, a gente também tem um ponto de vista, não um ponto de vista, a gente também tem algumas passagens aí de pessoas, psicólogos e pessoas da mídia que também estão ali investigando ou que estão cobrindo, né, fazendo a cobertura desse crime, então também tem um pouco assim da versão das outras pessoas da mídia. O livro se chama O Clube dos Oito porque a Flannery, ela supostamente seria a líder de um clube chamado Clube dos Oito, que o que a gente sabe, assim, pela mídia é que é um clube que praticava rituais ocultos e que fazia coisas muito estranhas e meio envolvido, assim, com satanismo, e que por conta disso essa morte que aconteceu teria sido como um sacrifício, alguma coisa ali num culto que teria acontecido entre os membros do Clube dos Oito. Então a gente conhece todos esses personagens que fazem parte desse clube, e eles, você vai vendo assim, a maneira que eles se denominam o Clube dos Oito, é tudo muito assim, sabe, do nada, é tudo muito espontâneo, é tudo muito, não é uma coisa planejada, e assim, a partir do começo a gente já começa a ver as discrepâncias que existem entre o que a mídia tá falando e o que realmente aconteceu. No começo, eu tive muita dificuldade com esse livro. Quem assistiu o vlog que eu fiz aqui no canal viu que eu tava lendo o Clube dos Oito e eu reclamei muito da Flannery. Eu tava achando ela uma personagem muito chata de acompanhar. Eu não tava gostando do jeito que ela falava, do tom que ela usava pras coisas e as piadas que ela fazia. E, sabe, nada do que ela falava me descia, nada do que ela falava eu conseguia me identificar, ou gostar, ou sentir empatia, nada. Só que assim, conforme ela vai inserindo as pessoas e contando pra gente sobre o clube, falando sobre todos os membros, né, todos os amigos dela lá da escola, eu comecei a gostar mais,
não por ela, mas pelos outros personagens, porque ela realmente é uma personagem que eu não gostei desde o começo até o final da história, eu não gostei dela. Eu não vou falar pra vocês aqui de todos os personagens, porque é muita gente envolvida aqui, mas tiveram alguns personagens ali pra mim que se destacaram um pouquinho, um ou outro que eu gostei mais. Como eu falei, essa história, ela fala um pouco sobre o ponto de vista da mídia, sobre quando acontece um crime que fica nacionalmente conhecido, né, como que a mídia reage a isso e como ela passa as informações para as pessoas. Será que ela não faz um filtro antes de passar as informações? Será que ela não distorce um pouco? É muito fácil canonizar a vítima de um crime quando é um crime entre pessoas que se conhecem, é muito mais fácil canonizar essa vítima e demonizar o criminoso. Então, assim, aqui a gente vê que não é bem assim, que a vítima não é exatamente santa e não é dizendo que ela merecia morrer, mas a gente começa a ver que nem tudo é tão 880 quanto a mídia faz parecer. Quando você vai criticar ou você vai analisar o que você tá lendo, você tem que parar pra pensar que ele foi escrito faz muito tempo. Tem gente que não tinha nem nascido, que vai ler esse livro que não tinha nem nascido na época que ele foi lançado. Então você tem que lembrar que a gente não pode cobrar muito de um livro que foi escrito em 1999. Pelo menos eu tenho pra mim que o autor pode ter mudado um pouco, assim, a maneira que ele escreveria certas coisas hoje em dia. Por exemplo, a Flannery, ela é uma pessoa que ela tem muito problema de autoestima, ela se acha muito feia, muito gorda. E ela fala o tempo todo pra gente que ela é feia, que ela é gorda e não sei o que. E ela bate muito nessa tecla de ser gorda, gorda, gorda. E a maneira com que ela usa essa palavra, gorda, é muito pejorativa. Então tem muita gordofobia, sabe, implícito nessa fala dela. Então eu não sei até que ponto é uma fala da própria personagem ou do autor. Ficou um pouco difícil pra mim perceber essa diferença aí, essa divisão entre os pensamentos da personagem e do autor. Tem muito de rivalidade feminina também aqui, também é uma coisa que eu não gosto de ver muito em livro, só que mais uma vez a gente tem que dar uma relevada, porque eu acho que era muito mais fácil abordar esse tipo de coisa lá naquela época do que hoje em dia. Hoje em dia eu já acho inaceitável você colocar rivalidade feminina, ciúmes de homens, né, de garotos, essa coisa assim, é uma coisa que já não me desce mais, sabe, hoje. Mas eu tive que dar um desconto aqui pra esse livro por conta da época, mas tem bastante disso aqui. Esse é um livro com protagonistas, assim, que são em sua maioria ricos, muito ricos, e eles têm muitos privilégios, e os pais são pouquíssimo presentes na vida deles. Então eu acho que até mesmo nesse ponto esse livro é muito atual, porque assim, não tem celular, não tem internet, aquela coisa que a gente vê em livros de hoje em dia que falam sobre adolescentes, mas tem muito dessa negligência dos pais, sabe? Que largam os filhos de qualquer jeito, fazendo o que querem, simplesmente para que eles não enchem um saco. E isso muito assim nessa parte mais de pessoas mais ricas, né? Esse livro tem sim uma crítica ali, tem sim uma ironia, né, dessas pessoas estarem ali, né, esses adolescentes estarem fazendo o que eles querem, se rebelando sem causa, simplesmente porque não tem supervisão de um adulto. Eu tenho que dar esse aviso de gatilho, acho que é minha responsabilidade, de todo mundo que for resenhar esse livro, de dar esse aviso de gatilho, que esse livro tem cenas de estupro, são cenas assim um pouco explícitas, e também tem cenas assim de violência, tem cenas de abuso. Então ele abordou, eu acho que a maneira que foi abordada aqui não foi uma maneira muito assim de denúncia, sabe, com seriedade, foi simplesmente uma coisa que foi colocada ali e eu não sei se contribuiu muito para a evolução dos personagens envolvidos. Esse livro tem um final assim que tenta ser surpreendente, ele conseguiu me surpreender, eu não estava esperando, quando a gente descobre o que aconteceu, o que fez supostamente aí a Flannery cometer esse assassinato. A gente entende e até ela tira sarro com a nossa cara quando a gente saca. E eu acho que tem muita gente que vai conseguir descobrir com muita facilidade. Eu não conseguia, eu fiquei assim, bem chocada mesmo quando eu descobri. Eu dei risada, eu falei, gente, eu não acredito que é isso, sabe? Porque é uma coisa que é clichê, assim, sabe? Que é meio óbvio. Eu acho que o autor deu bastante dica de que isso iria acontecer. Quem for um pouquinho mais atento aí vai conseguir pegar fácil o que aconteceu aqui. Eu não acho que o Clube dos Oito tem, assim, um tom muito macabro, como faz parecer aqui. Eu acho que mesmo tendo uma comparação, como a mídia faz parecer que a Flannery é uma psicopata, uma louca, compara ela com Charles Manson, eu acho que ele é um livro que tem um tom bastante bizarro. Eu acho que ele consegue passar uma estranheza pra gente. A gente lê o livro todo sentindo que tem alguma coisa errada acontecendo, só que não chega a ser uma coisa super macabra, super sombria. Eu acho que ele tá mais pra bizarro, mais pra estranho. Então, no geral, eu gostei do livro sim. Eu acho que é um livro que, se você tá procurando um YA um pouco diferente, assim, que fuja um pouquinho do padrão, como esse livro aqui foi um dos primeiros, eu acho que o YA, assim, nesse formato de YA contemporâneo, eu acho que é uma boa escolha, só que você tem que ter em mente todos esses pontos que eu falei, que foi um livro escrito há muito tempo, já quase 20 anos, e também você tem que ter em mente que
Não é um livro que vai, tipo, quebrar paradigmas, não é um livro que tem, nossa, muita diversidade e muita representatividade e feminismo, não sei o que. Não tem. É um livro que acaba se apegando a coisas muito padrão, assim, de antigamente, como eu falei, né? Essa rivalidade feminina, a preocupação, né, como se mulheres só fossem preocupadas com o corpo, então tem muito disso aqui, assim, um pouco de gordofobia que me incomodou. Eu não sei, eu não li mais livros do Daniel Handler, eu não sei os livros que ele escreveu depois desse, não li Desventuras em Série, e nem outros livros que ele escreveu depois desse aqui, mas eu espero que ele tenha mudado um pouco, né, a maneira de lidar com certos assuntos, de abordar certos assuntos, porque isso é importante nos dias de hoje, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de responsabilidade. Então, você tendo em mente todos esses pontos que eu falei aqui, eu acho que você vai aproveitar a leitura, mas saiba que você tem que relevar várias coisas e que a Flannery é um personagem muito difícil. Então é isso, esses foram os assuntos que eu queria debater aqui com vocês sobre esse livro. Deixa aí nos comentários caso você já tenha lido esse livro, vamos debater sobre ele. Se você quiser comprar o livro lá na Amazon, o link tá aí embaixo também pra você poder ajudar o canal. Eu vou ficando por aqui, não se esquece de deixar o like caso você tenha gostado do vídeo pra poder me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de me seguir nas redes sociais, os links estão todos aí no box de descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau!